Boa tarde. Eu vou ler o testemunho do professor Rui Pedro Brandão, que é um professor do primeiro ciclo do agrupamento de escolas de Escariz, que pertence ao Concelho de Arouca. Trata-se de um testemunho do mundo rural, ou do que resta dele, apesar de Arouca integrar a área metropolitana do Porto. Tem dois agrupamentos, o Concelho de Arouca, um mega agrupamento com 2.400 alunos, mais de 2.400 alunos, onde eu próprio sou professor, e o agrupamento de escolas de Escariz, que tem cerca de 1/3 desta dimensão. É então sobre este agrupamento, o agrupamento de escolas de Escariz, e sobre a prática deste professor, que eu vou então ler o testemunho que ele deixou, porque por razões de ordem pessoal não pôde estar aqui hoje e por isso deixou-me a intervenção que eu então vou passar a ler. Muito boa tarde. Começo este testemunho com uma breve contextualização da turma, da escola e do agrupamento de onde venho. Leciono a turma do terceiro ano da escola EB1/JI de Chave, que integra o agrupamento de escolas de Escariz, Concelho de Arouca. Trata-se de um estabelecimento com 4 turmas do primeiro ciclo, uma por cada ano de escolaridade e 2 grupos da educação de infância, 66 alunos do primeiro ciclo e cerca de 47 crianças do pré-escolar. Para as 113 crianças do estabelecimento, temos 4 professores do primeiro ciclo, 2 educadoras e mais uns quantos professores de apoio, totalizando em horas um horário docente de mais. Sobre o agrupamento, importará dizer que se trata de um agrupamento com 6 estabelecimentos, cerca de 800 alunos e que dispõe de uma unidade de ensino estruturado do autismo. Um pequeno agrupamento, se adotarmos a linguagem da administração educativa. Um agrupamento com a dimensão adequada às necessidades dos seus alunos, diria eu. Aliás, na década e meia de existência, os resultados do agrupamento, tanto nas avaliações internas como nas avaliações externas, tendo em conta o contexto socioeconómico, são bastante bons. E são bastante bons, não por causa das medidas de política educativa da última década, nem por causa da educação inclusiva vertida no Decreto-Lei 54/2018, mas sim porque o agrupamento e as escolas do agrupamento são de pequena dimensão, o que permite uma resposta pronta aos problemas que vão surgir. Sublinho esta ideia. No agrupamento de escolas de Escariz, tem feito mais pela inclusão a dimensão ajustada das suas escolas do que as doutrinas educativas de sucessivos Ministérios da Educação. Regressemos à realidade da turma do terceiro ano que leciono, concretamente aos problemas com os quais me deparo e o que me ofereceu o Decreto-Lei 54/2018 como resposta. A turma do terceiro ano é constituída por 18 alunos, 5 deles com dificuldades de aprendizagem, para os quais foram disponibilizadas 6 horas de apoio educativo na sala de aula, 5 garantidas por uma professora do primeiro ciclo, por acaso com especialização na educação especial, e uma garantida por uma professora do grupo 120 inglês do primeiro ciclo. O caso mais sério é de uma menina de nacionalidade estrangeira a qual não tem qualquer domínio da língua portuguesa. Ou seja, pese as proclamações de que não há meninos com necessidades educativas especiais, tenho apenas 18 meninos com necessidades educativas, cada um com as suas, o que é verdade. O problema é que as necessidades desta aluna, para ter sucesso, obrigam a que tenha mais horas de apoio, de modo especializado, recursos que não estão disponíveis. Bom, dirão alguns, mas reprovar esta aluna o que é que resolverá? Nada, concluirão outros. E até pode ser que assim seja. A verdadeira questão, porém, não é essa. A questão é que esta criança não sabe, não aprendeu o que o currículo prescreve e não aprendeu porque não teve direito a todos os recursos que as suas necessidades obrigavam. Ora, por muito boa que seja uma ideia, por muito inclusivo que seja o conceito de não há meninos com necessidades educativas especiais, apenas meninos, se à ideia não corresponderem os recursos exigidos, a ideia esvazia-se.
O Decreto-Lei 54/2018 não veio dar mais a quem precisa. Como não veio dar mais a quem precisa, não trouxe mais inclusão àquela que já existia. A questão não é nunca a nomenclatura nem o nome das coisas, mas os recursos que estão disponíveis. Dos alunos sinalizados, podemos verificar que o processo de avaliação que a equipa multidisciplinar tem a seu cargo é absolutamente bizantino. São papéis sobre papéis, horas e horas de trabalho para os professores que fazem a sinalização e, mais ainda, para os membros da equipa multidisciplinar. E os alunos estão a ter mais apoio de corretinho? Não. Estamos melhor do que com o modelo anterior e a CIF? Não. Os recursos já eram insuficientes e continuam a ser. Só que a burocracia não acrescenta recursos, consome. E a burocracia, essa sem dúvida aumentou, bem como todas as dúvidas inerentes a uma legislação palabrosa e extensa na prosa e nos modos. E a situação só não é pior porque tem havido bom senso nas escolas. Manteve-se o que estava bem do ano anterior. E aos poucos vai-se configurando a terminologia e a papelada com o novo Decreto-Lei. É também sina da escola e do professorado português. Pesa a fúria legisladora e os novos mundos educativos trazidos pela tutela. No terreno, quem lá está vai resolvendo os problemas existentes e os que a lei traz. E isso acontece porque os professores portugueses são experientes, têm muitos anos de serviço. Quanto à ideia que temos uma velha escola, uma escola do século XIX, e que agora, finalmente, com a nova ideia de educação inclusiva e autonomia e flexibilidade curricular, o 54 e o 55, os professores têm ao seu dispor condições para fazer uma escola melhor, é falsa, no meu entender. E é falsa porque a escola que temos não é a escola do século XIX. Em bom rigor, não é sequer a escola do século XX. Na escola EB1/JI de Chave, os alunos têm acesso à piscina, trabalham a área das expressões, tanto na componente curricular como nas AEC, em espaços devidamente apetrechados para o efeito, têm uma cantina supervisionada por um nutricionista, utilizam semanalmente uma biblioteca. No virado do século XX para o XXI, trabalhei em duas das últimas escolas rurais do concelho de Arouca. Em Vila Viçosa, Espiúnca, junto à Nacional 225, que liga Castelo de Paiva a Castro Daire, e em Albergaria da Serra, na Serra da Freita. Escolas de sala única, lareira ou salamandra a garantir o conforto mínimo para suportar a invernia, sem cantina, sem outros materiais didáticos que não o manual, sem acesso a espaços desportivos, bibliotecas, etc. Apenas e só o professor titular de turma e o velho quadro negro. Esta até poderia ser, pelas condições e recursos materiais que dispunha, uma escola do século XIX, apesar de só ter chegado às Serras, a meio do século XX, e de lá ter partido 50 anos depois, no virado milénio. Mas o professor não era de todo do século XIX. Tinha na sua formação abordado várias correntes pedagógicas e tinha experimentado na sua prática diversas abordagens, mais conservadoras ou mais progressistas. Poderia não ser um pedagogo moderno, mas não era, por certo, como não é hoje, nem mestre de escola, nem regente escolar. Com todas as suas insuficiências, a escola pública ainda é inclusiva e a inclusão que tem, a inclusão que faz graças aos professores e técnicos que lá trabalham e não ao Decreto-Lei 54/2018. Permitam-me um exemplo. Não foi necessário o Decreto-Lei 54/2018 para, há cerca de 10 anos, na escola EB1 de Cabecais, no agrupamento de escolas de Escariz, criar e consolidar uma unidade de ensino estruturado pelo autismo, cujo trabalho a professora Ondina Maia, que aqui está na mesa, pode atestar. Foi possível, pela primeira vez naquela escola e naquele agrupamento, começar a integrar progressivamente os meninos autistas nas atividades e no trabalho das turmas. E foi possível porque havia recursos, psicólogo e técnicos. E porque esta inclusão foi sendo feita aos poucos. Aliás, é bom sublinhar, inclusão não é colocar um menino na sala de aula com um grupo de turma de manhã à noite e já está. Não, isso muitas vezes configura mesmo uma situação de exclusão.
O menino está no espaço da turma, mas não está integrado. É necessário bom senso e ponderação, mas para haver bom senso e ponderação dos professores e das escolas, são necessárias condições para trabalhar, os tais recursos. Ora, o que faz falta mesmo são recursos. A nova ideia de educação inclusiva só ajuda se houver recursos. Sem isso, a burocracia que traz prejudica a inclusão, alimenta-se a si própria, consome recursos. E no caso da autonomia e flexibilidade curricular, se esta servir para desunificar o currículo, para o estratificar, dando aos fraquinhos, coitadinhos, um currículozinho, destinando o currículo para os melhores, isto não será inclusão, será exclusão, reprodução social. Aliás, como pai, estou muito preocupado com as experiências que vou vendo. Está muito bem avançar com projetos e inovações, porém, os alunos têm que trabalhar e consolidar aprendizagens, quer se trabalhe de uma maneira ou de outra. Ora, trabalho e consolidação de aprendizagens nem sempre estão a acontecer. Muitas vezes, o aparato, a voragem pelo mediatismo é mais importante que uma formação sólida e verdadeiramente humanista. E termino com isto. Com as melhores intenções, podemos estar a dar cabo da escola pública. A escola pública, pela diversidade de missão, está obrigada a levar cada um até ao máximo do que possa alcançar. Procuremos mais o impossível que o possível. Uma escola de qualidade, exigente para todos, não se conforma com os limites de cada um, mas que todos terão de ir muito além das suas capacidades. Baixar a exigência não será com certeza o caminho. Muito obrigado.